É muito comum lá no consultório os pacientes me perguntarem dicas sobre como escolher o melhor sapato. Então, aí eu separei 10 dicas que foram organizadas pelo pessoal da Sociedade Americana de Pé e Tornozelo, justamente para orientar os pacientes de como escolher o melhor sapato. Acompanhe aí para ver se vocês acertam direitinho. Como vai? Eu sou André Souza, médico ortopedista com área de atuação em pé e tornozelo, e hoje vou falar sobre um assunto que interessa muita gente, que é sobre como escolher sapatos. Os calçados, eles já vêm acompanhando a humanidade há cerca de 10 mil anos. Os primeiros foram no Egito Antigo, que eram feitos de um tipo de corda. Depois vieram esses aí, como aí na imagem aí, que é o primeiro calçado feito em couro. Tem cerca de 5.500 anos, foram achados na Armênia, numa escavação arqueológica. Então, assim, é muita história e a gente sempre vem evoluindo nessa área. Os sapatos, mudança de tipo de material, de tecnologia de amortecimento. Mas hoje a gente vai simplificar um pouquinho, vamos falar 10 dicas para quando você for comprar seu sapato, escolher certinho. Trocar o calçado, o sapato, é algo muito comum para a gente, né? É uma coisa que a gente faz com uma certa frequência de meses, né? Meses, no máximo ano. Quando você escolhe, você está fazendo investimento, você vai gastar um certo valor naquilo ali, você tem que comprar um calçado que não machuque seu pé. Então, a Sociedade Americana resolveu fazer essas 10 dicas para orientar melhor. Vamos começar a falar uma por uma e eu vou explicando mais ou menos o que eles queriam falar com isso, tá bom? A primeira dica sobre como escolher os sapatos é você lembrar ou ficar sabendo que não existe um número específico de sapato para cada pessoa. Ou seja, você não tem um número fixo. O meu é 43, digamos assim, mas eu uso como base. Eu posso usar um sapato 44 e raramente um calçado 42. Vai depender muito do fabricante, vai depender muito o tipo de calçado, se é um calçado social, se é um tênis, se é um tênis para corrida. Então, não vá pensando assim, meu pé é número 32. Se fosse assim era fácil, era só para comprar você podia comprar na internet só dando o número do seu sapato, 32 e qualquer um ia servir. Não funciona desse jeito. Você usa como padrão, como parâmetro, mas não se atenha àquele número específico. Essa é a primeira dica. A segunda dica, vem uma informação aí que nem todo mundo sabe. Os nossos pés eles não são exatamente do mesmo tamanho. A gente tem geralmente um pé maior do que o outro. Se isso é muito notável, você vai escolher sempre o sapato pelo pé maior. Porque se você escolher pelo pé menor, o outro vai ficar apertado e vai machucar. Então, se você tem uma diferença muito grande aí do tamanho dos pés, opte sempre por escolher o seu sapato pelo pé maior. Essa é a dica número 2. Dica número 3, que eu acho muito importante. Deixe para comprar seu sapato, seu calçado no final do dia. Por quê? Tem uma coisa chamada retorno venoso. O que é isso? O sangue da gente, normalmente, durante o dia, ele vai para a extremidade, para os pés, por exemplo. Só que, como ele tem a ação da gravidade, o sangue meio que acumula um pouquinho, a linfa ali, a parte líquida do sangue vai acumulando nas pernas da gente. E acaba tendo uma tendência ao pé inchar. Isso aí varia de pessoa para pessoa, lógico, né? Quem tem problema vascular vai inchar mais, vai ficar mais inchado. A gente chama de edema, vai ficar mais inchado. Agora, assim, mesmo numa pessoa normal, que não tem problema vascular, a média do aumento de volume é de 4%. Não é tão insignificante assim. Então, se você compra no início do dia, aquele sapato, no final do dia, pode ficar apertado para o seu pé, já que seu pé aumentou de tamanho. Então, opte por comprar o sapato já no final do dia, que o pé já vai estar no volume máximo, e por mais que ele encha ali, vai ficar do tamanho adequado. Então,
procure comprar realmente no final do dia o sapato. Dica número 4, parecendo um pouco com a número 1, que é o seguinte. Você não pode se basear apenas no número do seu calçado para comprar. Como eu já disse, há uma variação da forma, do tamanho do pé naquele momento. Então, assim, você tem que levar em consideração vários parâmetros para poder escolher o sapato da forma correta. Por exemplo, a largura do pé. Isso aí a gente vai destrinchar mais nas outras dicas, mas não pense só no número do seu pé. Pense também no formato do calçado, no tamanho do calçado na lateral. Isso tudo vai influenciar, tá bom? Dica número 5. Veja a forma do seu calçado. Vocês sabem que a depender da moda, a depender do uso que você vai fazer do calçado, você pode ter formas diferentes, né? Até o fabricante, talvez você já tenha percebido isso. Você vai comprar um tênis, não gosto de tal marca porque é uma marca excelente, mas no meu pé não fica bem. A minha esposa é muito comum isso aí, ela sempre tem essa questão com algumas marcas que ela nem experimenta, porque ela vê que aquele ali nunca vai dar bem nela. Então, assim, vocês têm que escolher, procurar olhar a forma. Isso é meio complicado em alguns sapatos femininos. Por exemplo, o Scarpin, que é um sapato de um bico mais fino, ele é difícil de caber em qualquer pé. Tem até essa imagem aí que eu gosto muito, eu vou botar aí na tela para vocês verem, que mostra que é meio complicado você achar um pé que se adeque a uma forma de um Scarpin. Mas moda é moda e eu sei, não vou entrar nessa briga que eu sei que a gente perde. Mas procura realmente escolher os sapatos com a forma mais que adapte melhor no seu pé. Dica número 6, importantíssima, viu? Quando a gente vai comprar um sapato, às vezes você fica encantado com um determinado sapato ali, gostou, sapato leve, agradável, mas ele ficou meio apertado, ou na parte da frente, ou na parte de trás, ficou alguma coisa que está lhe incomodando. Às vezes até o vendedor, na maior boa vontade, fala, não, mas isso aí vai ceder. Não funciona desse jeito, tá bom? É como você comprar uma calça um pouco apertada e dizer, não, eu vou comprar essa calça apertada, eu gostei dela e eu vou emagrecer para usar essa calça. Nem sempre isso vai funcionar, né? E a mesma coisa o sapato, nem sempre ele vai ceder. Então, assim, procura usar o sapato realmente que não aperte de jeito nenhum no seu pé. Evite. O calçado já tem que ficar adequado naquele momento da compra. Uma dica também importante é o seguinte, quando a gente vai, a dica número 7, quando a gente vai comprar um sapato, a gente pensa muito no comprimento, que também é importante, mas esquece às vezes da largura do pé. A gente tem que medir mais ou menos ali na base do dedão até a base do dedinho do pé. Ali é o maior comprimento. Eu vou botar uma gravura aí para ajudar vocês a entenderem isso aí. Então, essa distância aí tem que ser respeitada. Você não pode pensar só no comprimento, né, da parte de trás até o dedo mais comprido. Não. Você tem que considerar também a largura do seu pé. O meu pé mesmo é um pouco mais largo. Às vezes isso atrapalha um pouco na escolha do calçado adequado. Mas a gente tem que investir um tempo na escolha do sapato correto. Dica número 8, também importantíssima, principalmente, para qualquer pessoa, mas principalmente em pacientes diabéticos. Você tem que ver a altura do sapato. Quando a gente fala altura do sapato, a gente pensa logo no salto, né? Mas não, a altura do sapato que a gente está falando aqui é do antepé, da frente do pé. Às vezes o sapato é muito estreito. A gente vai colocar mais uma figurinha aí para vocês entenderem do que eu estou falando. Você tem que ser capaz de dobrar os dedos dentro do sapato. Se for muito apertado, ele vai machucar aqui na frente. Aqui é a parte de cima do sapato. Então, se os dedos não conseguem fazer isso, é porque não está muito bom. Vai machucar seu pé.
tá bom? Então você tem que conseguir dobrar seus dedos dentro do sapato. Tem alguns pacientes com uma condição chamada dedo de martelo ou dedo em garra, que isso é até um pouquinho mais complicado, porque o dedo dele já é meio dobradinho. Então você tem que ter esse cuidado. No pé diabético fere fácil. Então tem que ter esse cuidado de olhar a profundidade ou a altura do calçado. Isso é mais a profundidade do calçado, tá bom? E aí sim o comprimento. André, mas qual é o comprimento correto? Você tem que deixar pelo menos meia polegada, metade de um dedinho assim, ó, para cá, entre o dedo mais comprido e o final e o topozinho lá, o finalzinho do tênis, tá bom? Ou do qualquer calçado que você vai usar. Se ficar muito folgado, essa distância for muito grande, há uma tendência do seu pé deslizar durante a marcha, durante a caminhada, e ele ficar fazendo atrito e bolha e calo. Se ele for muito, essa distância for muito pequena, seu dedo vai ficar meio dobrado e vai fazer calo também, e vai machucar também. Então procura dar só essa distânciazinha aí de meia polegada, que já está de bom tamanho. É uma variaçãozinha um pouco mais, mas procura isso aí. Dica número 10, e essa uma das mais importantes. Eu acho talvez até a mais importante. Você tem que, quando vai escolher um sapato, eu já falei, né, o horário, mas você tem que calçar os dois sapatos, o par. Tem que colocar de preferência um tipo de meia que você vai usar mesmo naquele sapato. Amarrar do jeito que você fosse sair dali para o trabalho ou para a corrida. Andar pela loja, anda pelo menos uns 8, 10 passos de um lado para o outro. Hoje já tem lojas de material esportivo que vende tênis, que já tem até esteira lá. Bacana, isso aí é bacana mesmo. Mas se não tiver, ande muito. E se tiver apertado, como lá na outra dica, não compre. Escolha um outro modelo ou um tamanho maior para experimentar, tá bom? Essas foram as 10 dicas, né, que a gente escolheu aí para vocês, lá da Sociedade Americana de Pé. Mas, assim, tem outra coisa também importante. Eu acho que você sempre tem que escolher o sapato de acordo com o que você vai fazer, né? Você vai para um carnaval, aí vai de salto, não vai dar muito certo. A chance de você ter um entorse, e eu vejo muito, viu? Aqui na minha cidade tem um carnaval fora de época, 10, 15 dias depois aparece um bocado de gente com entorse de tornozelo aqui. Então, assim, aí vai para o carnaval, usar salto não dá certo. Você vai correr com um sapato que não seja adequado, também não vai dar certo. Então, assim, procura adaptar o uso com o tipo de sapato que você vai fazer, tá bom? É outra dica que eu acho que é bem válida. Então, é isso, pessoal. O sapato é uma coisa que eu gosto demais e a gente vai fazer vários vídeos, assim, sapato para diabético, sapato para como escolher um sapato de corrida, sapato para jogar basquete. A gente está na programação aí. Fica acompanhando que vai aparecer ainda esses vídeos aí pra gente, tá bom? Um grande abraço a todos.